como fazer nessa saúde ter, né, toda essa força para a gente poder seguir nossa caminhada evolutiva, né? Para que a gente possa ter tempo de estudar, aprender, renovar e cada vez mais entender a passagem do Cristo aqui, né? Que a passagem do Cristo foi simples, mas poderosa, né? Ele deixou todos os ensinamentos. E a gente vê os seus discípulos, né, aqueles que continuaram, o quanto, né, eu acredito que tentaram exemplificar ao máximo, né, mas até aqueles que esteve com ele viu o quanto é difícil, né, fazer tudo aquilo. O quanto a gente precisa ainda se renovar, se purificar, né, e não ficar nem se menosprezando, nem se envaidecendo, né, ter esse equilíbrio. Eu acho que esse é o mais difícil, né, Gilson, a gente alcançar esse equilíbrio. Bom dia, José, bom dia a todos. Você falou uma coisa importante. Você imagina você ter um professor do gabarito de Jesus, né? E ele trazer conhecimentos que faz com que a sua mente se amplie, se expanda, porque você está preocupado apenas com a sua vida, que é o que eles faziam naquela época, né? Exato. Eu vou pescar, eu vou cobrar impostos, eu vou trabalhar no comércio, e de repente chega Jesus e fala, olha, vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer uma coisa maior, vamos salvar almas para Deus, e começa a explicar o que é o reino de Deus. E como é que você aprende, e quanto tempo você leva para entender aquelas parábolas, aquelas mensagens, aquelas instruções, que até então parecia ser muito novo para eles, não é? Mas você vê que já passou 2020 e tantos anos, e até hoje, acho que a grande maioria não entendeu ainda essas parábolas, né? Aquela forma simples do Cristo exemplificar o que deveríamos fazer. Então, acho que até hoje, né, a gente luta muito para fazer essa reforma íntima, né, conseguir entender toda aquela mensagem que o Cristo, né, com simplicidade, né, ele fez. Por exemplo, eu lembro do Sermão do Monte, né, que ele fala, né, bem-aventurado o humilde, bem-aventurado o simples, bem-aventurado os que choram, né? Você olha assim, mas, pô, simples, humilde, pessoas que choram, são fraquezas, né, ao olhar de muitos. Por que o Cristo... O mundo todo guerreando, né? Eu vou ter que ser fraco ainda? Exato. Por que o Cristo, né, colocou aquilo como força? Né? Será que é aquele negócio de que força não é ter poder para impor a sua vontade, mas ter poder para não usá-lo, né? Exatamente, né? Você ter essa humildade, essa simplicidade para fazer as coisas, né, sem esperar reconhecimento, né, sem se deixar envolver, mas fazer, como Cristo fazia, né? Ele, como está lá ali, falava com as crianças, com os anciões, com os pobres, com os sacerdotes, com as prostitutas, com os doentes, com os leprosos, de uma única forma. Não havia discriminação e falava do mesmo jeito. E sempre trazia o quê? Ensinamento. Você quer se curar, né? Você quer se libertar, você quer prosperar, não, saiba cumprir as leis, né? As leis dos homens, as leis. E foi trazendo a nós, né? E a gente vê até hoje, né, o quanto isso faria diferença, né? Se nós lá atrás tivéssemos entendido, né? Será que haveria guerra? Será que haveria disputa por poder? Se a gente entendesse verdadeira, qual é o poder maior, né? Aquilo que o Cristo sempre destacava, né? O amor, o amor, o amor, o amor. Então é dentro disso que aqui, né, Dr. Schutz sempre nos lembra isso, Dr. Bezerra, né? Se a gente for pegar os últimos anos, a base é o amor, né? Todas as suas preleções, né? Então, acho que está aí a dica, né? A deixa. A gente buscar ali os meios para a gente se fortalecer. Todos estão ligados num único propósito, né? Auxiliar, ajudar e levar a todos a forma de corrigir o que está errado, né? Como eles falam, e aprimorar, e levando o conhecimento. Você pode ver que todos os atendimentos começam de que forma? A palestra, né? A orientação. Primeiro, eles trazem o ouro. E depois eles sabem, né, da pressa, da ansiedade das pessoas, então eles falam, não. Isso é interessante, né? Podia trazer no final, né? Exato. Mas aí, se fosse quem ouviria? Então, é como o Cristo, né?
Uhum. Ó, toma o pão, toma o peixe, vamos curar esse. Depois, quem que fica para ouvir, como o Sermão do Monte, tantos outros? E você falou uma coisa interessante que eu percebo nas reuniões, principalmente dessa casa há muitos e muitos anos. Quando a gente ajudava aqui nos atendimentos, em qualquer atividade, a gente sempre aguardava o atendimento acabar, porque a gente sabia que os espíritos viriam para conversar conosco. Então atendia, sei lá, 1.000 pessoas, no final tinha 50 que estavam ali aguardando, porque a espiritualidade vinha trazer alguma informação. E hoje a gente vê muitas pessoas passaram no atendimento e ir embora. Então você não aguarda para você ver se tem mais alguma instrução, para você aprender um pouco mais. Deixa eu aprender o máximo possível, já que eu não consigo estar aqui todo dia, porque eu sei que eu vou levar esse conhecimento todo e quando eu voltar, né, eu vou poder novamente aprender. E a gente só vê aquelas pessoas que muitas vezes elas passam no atendimento, passam na terapia, passam na loja e vão embora. Não existe mais essa visão, né, José? Porque eu tenho certeza que se as pessoas estivessem para aprender, até o Dr. Bezerra de Menezes falou, eles iriam ensinar. Com certeza. Mas é aquela coisa, né? Eu já fui atendido, né? Uhum. Então a pessoa se limita àquela condição, né? Ele já passou o que eu preciso para eu curar minha dor na perna, então tá tudo certo. Então eu vou, ainda quando as pessoas ainda dão continuidade, né? Porque tem muitos que não dão, né? Esperam apenas um milagre, né? Uhum. Não fazem como eles pedem, né? Dê continuidade. São os suplementos, são os meios, né, de você se refazer. As pessoas não entendem, né, que o Espírito pode te ajudar muito mais. Conhecimento que eles trazem é para você não voltar aqui depois com o mesmo problema ou com outros problemas, né? Uhum. Para você se fortalecer, para saber, né, como ele avisou lá atrás, né, que o mal viria, e foi nos ensinando ao quê? A estar pronto a enfrentar as dificuldades Uhum. e não esperar ela te, como te diz, derrubar, né? Fazer você estar equilibrado para seguir sua jornada de evolução. Mas a pressa, né, do ser humano faz sempre que ele seja imediatista. Deixa eu ver isso agora, porque é isso que me incomoda. Aí amanhã vai ter outra coisa que te incomoda, depois outra coisa, né? E Você me fez lembrar uma história que o Gilberto comentou, que ele foi visitar um amigo, uma pessoa, e chegou na casa da pessoa, tinha todos os produtos ali do tratamento, né, guardados. E o Gilberto falou para ele, falou, olha, isso daqui no armário não vai te ajudar em nada. não funciona. Não funciona, né? Você até levou os produtos que precisa. Produtos que a gente fala são suplementos que a pessoa precisa para tratar dores, inflamações, tudo necessário para o corpo ficar bom. O espírito orientou. Você foi lá e até adquiriu o que você precisa. Mas se eu não usar, José? Do que adianta, né? Que adianta ter lá em casa, lá, tá bonitinho, né? Fica até bonitinho. As velas lá, né? As embalagens lá dos blends, tudo é bonitinho e tal, mas é a boniteza? Não, se você não fazer o uso, por quê, né? Se você for pegar desde lá atrás, né? Por que os espíritos sempre foram trazendo, né? Eles trouxeram, olha, faz o uso do alecrim. E foram explicando pra gente, né? Para que Por servir. quê, né? Ele fala, as ervas, quantas, né, eles trouxeram para nós tantos conhecimentos, porque eles falavam assim, anota, anota, porque é esse conhecimento que vai fazer você, né, quando entender essa condição que o corpo está sempre te falando, você vai saber se fortalecer, né? Você vai saber dar a ele aquilo que ele precisa através do quê? Conhecimento adquirido. Mas você falou uma coisa interessante. Usar aquilo que os espíritos nos dão. Para a gente usar, tem que ter uma coisa que se chama mudança. Eu tenho que mudar alguma coisa em mim, porque alguma coisa que eu fiz me fez chegar até aqui e muitas vezes doente, né? Ou às vezes com problema financeiro ou qualquer outra coisa. Todo atendimento eu vejo como uma grande faculdade, uma grande universidade de portas abertas, onde vem ali o mestre, no sentido de professor, né? Ele traz aquela grande orientação que a gente precisa. Os que são espertos anotam, registram, sim. né? Os que são sábios praticam, mas muitas pessoas apenas veem uma oratória. Uma bonita mensagem, gostei, só que não interiorizou. Nesse trabalho que o Dr. Bezerra vem fazendo,
eu vejo que ele vem com todos os espíritos, índios, caboclos, baianos, pretos velhos, e isso até quebra um tabu. A gente tinha muito isso, que não, tal entidade trabalha só em tal religião, né? Olha, então, tal linha de trabalho, esse daqui é só médico, é só espírita, esse aqui é só católico, esse aqui é só evangélico. E os espíritos evoluídos, na verdade, eles não têm barreiras nem distinções. Se ele falar para você assim, José, vamos lá na casa da fulana para poder ajudar a arrumar o telhado, ele não vai querer saber qual a sua religião, qual é o seu time, ele vai te levar para uma causa, né? E isso a gente ainda tem que vencer esse preconceito em nós, não é isso? Nós precisamos melhorar muito isso. Você até me fez lembrar, né, uma reunião com o Dr. Bezerra de Menezes, da qual ele, no momento, ele falava, né, que o João Paulo II, né, Karol Wojtyla, entrava junto com quem? O Ayatollah Khomeini, buscando, né, foram lá trazer a ele a condição, né, para recomeçar e buscar, porque não tinha conhecimento, ele tinha, mas usou de forma, né, não adequada. Então, mostrando que no mundo espiritual não tem essa, ó, católico para cá, evangélico para cá, espírita para lá, ateu para lá, né? Todos diante daquilo que verdadeiramente o é, né? Sem Mas desde que ele rótulos. tenha discernimento, né? Sim, Que a gente também tem aqueles espíritos que ainda gravam na sua memória, digamos, as suas limitações morais, e eles ainda no plano espiritual continuam pensando do mesmo jeito, né? exatamente. Você vê, né? É o que quando eles falaram também no caso de Fidel Castro, né? Quando desencarnou, Uhum. para onde ele estava? Por quê? Aí o espírito fica naquela condição ainda, né? Que ele era o comandante, ele era o general, ele que estava à frente, ele que decidia, então ainda, e requer muito tempo ainda, né? Até cair a ficha, como se diz, né? Aí a gente vai lembrando de casos, né? Eu lembro que alguns anos atrás, quando eles falaram, quando o Fred Mercury saía do umbral. Fred Mercury estava no umbral, né? Pô, um Cantor famoso, músicas fa- bonitas. Exato. Raul Seixas estava no umbral, Uhum. mas a gente vê, né? Como que você usou aquele poder que você tinha, né? É porque a gente fala umbral, a gente pensa assim, esse é o lugar dos excluídos, então é umbral. Mas na verdade, o umbral é uma condição que você atrai para você tanto as coisas boas que você fez, mas principalmente as negativas. Quando você tem mais coisas boas, você vai passar pouco tempo nesse chamado umbral, né? Porque você vai vencer rapidamente as coisas erradas que você fez e você vai continuar andando. Mas quando nós fazemos coisas que acabou prejudicando outras pessoas, desviando pessoas do seu caminho, gerando para as pessoas confusão no lugar de trazer verdade, né? Trouxe mentira. Isso tudo vai pesar tanto o espírito que ele vai ter muito mais dificuldade de sair dessa região. Ou seja, ele vai ficar nesse umbral mais tempo, não é? Sim. É aquela coisa, né? As suas ações, né, que fazem, não é. Aí você vai lembrando das histórias para aquele livro, né, Forró no Umbral, Uhum. que conta lá a história de um palestrante espírita, né, que sabia tudo, mas para ensinar, o Gilson tem que fazer isso, o Gilson tem que fazer aquilo, o Gilson tem que. Aí depois ele se vê naquela situação, naquele local e fala, pô, por que eu estou aqui? Me dediquei a tanto, né, 50 anos numa casa espírita, né, tá. Mas o que você verdadeiramente colocou em prática? Saber, você sabe. Uhum. Mas como que você colocou aquilo em prática? E é o que conta, né? Suas ações, aí que você fala. Aí você vai responder por tudo aquilo que você fez. O de bom e o de errado, né? Por isso que quando eles nos chamam, né, a caridade, é para a gente ir se purificando, entendendo que a caridade que você faz é para você, né? Que constrói o mundo não é a biblioteca só, né? Exatamente. Você tem que ir na biblioteca e buscar o conhecimento. E trazer ela contigo e aplicar, né? E a aplicação dela que vai construir o mundo, né? Exato. Senão vira só biblioteca, né? Exato. O que o Cristo fez, né? Não é? Exemplificava todo aquele conhecimento. Ele não apenas falava, ó, Pedro, faz isso, olha, João, faz aquilo outro, coisa. Não, ele estava lá junto, né? Até assistindo aquela série, né? The Chosen,
Você vê lá, tem uma hora que, no tempo de Roma, né, que tá lá os soldados, né, aí tá lá Cristo, mais os apóstolos andando, e tinha uma lei que você tinha que, o soldado chegava, entregava tudo que estava carregando, você tinha que carregar por 1 quilômetro. Sim. Aí o Cristo, pois, o pessoal resmungando um pouco, carregou. Chegou num quilômetro, o próprio soldado para, né? Aí o Cristo continua ainda. Aí eu pergunto, não, mas aqui já deu. Não, até aqui a gente fez porque está na lei, mas nada não está falando que a gente pode fazer por espontânea vontade. Até os apóstolos falam, pô, sacanagem, né, vai meu? continuar trabalhando? Para mostrar, né, a diferença entre você apenas cumprir o que está e aquilo que você Olha a exemplifica. lição que veio daí, né? Exato. Eu não faço porque você me obriga. Eu faço também porque eu quero te ajudar. Exato, porque eu quero te ajudar. Mostrar, né, que se fazer o bem sempre vale a pena, né? E nisso foi uma lição tão grande que até o centurião, ele pede depois para os soldados carregarem, né? Fala, Exato. olha só o que ele fez, tá vendo? Aprendam. Agora vocês também carreguem. É o exemplo, né? Vale mais que 1000 palavras, né? É isso, né? Constantemente a gente tem essas oportunidades. Essa série é sensacional para quem puder assistir, né? Uhum. Vale a pena. Ali o que não... o visual, né? Fala muito, né? E a gente aprende, a gente revive muito daquilo que aqui, por exemplo, a casa está sempre falando, os espíritos estão sempre falando, né? Eles falam de todas as parábolas do Cristo, falam das experiências que ali ele exemplificou, mostrando que o que vale é você fazer o bem. Com amor é onde a gente entende verdadeiramente quem somos e qual o objetivo do que viemos, né? Essa série, Os Escolhidos, é interessante porque ela foi criada por um diretor que teoricamente não estava conseguindo trabalho, né? Ele não conseguia mercado para ele trabalhar e ele, evangélico, juntou-se com um grupo de pessoas para falar sobre o evangelho. Falou, vamos gravar aqui, porque eles faziam peças. Eles gravavam peças todo final de ano para contar a história do evangelho, como a gente faz no Brasil também. Sim. E eles começaram a gravar essas peças como se fosse um enredo, um roteiro de filme. E ficou tão bom que isso aí começou a todo mundo querer fazer isso cada vez mais. Precisava de recursos. Eles fizeram então um fundo de doação. Foi o maior fundo de doação para esse fim que já fez até hoje. Conseguiram tantos recursos que conseguiu hoje fazer uma série emplacar no mundo inteiro através dos streams, né, das divulgações pela internet. E mostra um Jesus muito simples, né, um Jesus muito parecido com os dias de hoje. Exato, né? Mas aquilo que nas suas parábolas ele falava, né? Seja simples, né? Como a pomba, mas prudente, como assim. Ele demonstrava tudo aquilo que ele era, né? E esta série, né? Ajuda bastante, fica muito claro a gente entender todos esses ensinamentos. Aí a gente vai, se você for fazendo uma comparação, né? Você assiste as séries, pois pega lá as palavras de Bezerra de Menezes, a palavra do Dr. Schutz, a palavra dos espíritos que vem aqui, você vai ver que estão tudo na mesma direção, tudo na mesma ordem, né? Amarmos uns aos outros, né? Fazei ao próximo aquilo que você quer para ti. Então, graças a Deus, né? A gente vê que existe essa luz de brilhando para acordar as pessoas, né? Porque a gente vê o mundo numa convulsão onde parece que só existe coisas ruins, né? É guerra, Não passa quase coisas boas, né? Infelizmente, né? E tem muita coisa boa. Tem milhões de pessoas no mundo, 200 e tantos milhões só no Brasil. A social mostra o assalto, o assassinato, o roubo. Parece que não existe mais nada no planeta. Exato, aqui no Brasil não tem nada de bom, né? Uhum. Tá só o pó da rabiola, como sabe. Tá ruim? Tá ruim, mas tem muitas coisas boas, tem muita gente fazendo muita coisa boa. Então fala assim, por que não destacar o bem? Por que não mostrar o bem? Como, por exemplo, não sei se tem aí fácil, Júlia, os depoimentos das pessoas que passam nessa reunião com o irmão Bezerra de Menezes. Sim. Né? As pessoas que são atendidas, acolhidas, as histórias reais de pessoas que frequentam essas reuniões. E o que acontece depois de um tempo? Depois que você vem até mesmo com dúvidas a primeira vez, você não entende o que é um trabalho espiritual, você talvez não entenda o que é uma cirurgia espiritual, ou até mesmo a água fluidificada.
e você olha aquela água e fala, não é possível que isso vai me ajudar. Meu problema é tão sério, né, José? Exato. O médico falou que é um caso tão grave que eu tenho que ter resiliência porque não tenho muito tempo de vida. E depois você vai fazendo, vai seguindo as orientações, vai colocando em prática. Você olha que o milagre acontece todos os dias. Acontece. É aquilo, né? Busca e encontrarás, né? Uhum. Quando a gente abre o coração, a gente deixa com que esses fluidos divinos, né, se materializem, trazendo a condição para o corpo físico reagir. Por quê? O espírito começou a reagir, né? A mente começou a se libertar e buscar a condição de se refazer. Que é isso, né, que os espíritos nos ensinam constantemente. A ter nossa mente focada nessa condição, né, de liberdade, de saúde, de prosperidade. O que você pensa, flui. Seu pensamento é poderoso. E quando as palavras ecoam, a materialização daquilo que você está pensando vai se tornando real. A importância da gente trabalhar um ambiente onde a gente ouça coisas que nos faz bem. Não é, José? Hoje a gente, em tudo quanto é lugar, só ouve coisas que estão ruins. E como é que a gente se alimenta de coisas boas? Exato, né? Nós somos bombardeados por notícias ruins, né, diariamente. Aí a gente tem que buscar, né, porque tem os caminhos, né, que trazem a nós esse amparo, essa calma, essa paciência, para que a gente possa, né, não se permitir influenciar por nenhum tipo dessas desânimo, né? O pior inimigo tá por aí, ó. Tá te esperando você dar uma brecha para ele chegar e você parar, você desistir, você ficar acusando, ficar melindrado, né? Então a gente tem que estar vigilante, porque existe, ó, esse portal que está aberto aqui, essa forma de comunicação, muito que quando você usa corretamente, você permite se refazer, né? Aqui nesse bate-papo que a live aqui do Templo promove, ajuda a gente a trocar ideias e algumas dicas simples, né? Como a gente já disse aqui, dos chás, dos banhos, das velas. A gente vai começando a aplicar, você vai ver que você vai mudando a vibração, vai mudando a energia. Aí você começa a mudar pensamentos, sentimentos, é onde o milagre começa a acontecer, pela condição de mudança que a gente se coloca. Eu me lembrei de um caso aqui, José, porque a gente fica falando de um atendimento espiritual e às vezes a gente pensa no atendimento que é feito só de um jeito. Eu vou lá, faço uma cirurgia, está pronto. Eu vou lá, passa no médico espiritual, está pronto, né? Mas olha só, tem dois casos interessantes que eu queria que você falasse um pouquinho. O primeiro é de uma senhora que chega com um tumor no cérebro, né? Ela faz o exame e verifica que tem ali um tumor muito grande no cérebro e o médico marca uma cirurgia para alguns meses, porque ela estava no plano de saúde da prefeitura, né? Então demoraria muito para ela fazer a cirurgia. E nesse meio tempo ela vem, passa no atendimento, segue as orientações e depois quando volta para fazer os pré-exames para a cirurgia que ela ia fazer, o médico coloca uma chapa ali na frente e fala, olha, essa é como você estava, só que agora nessa outra chapa mostra que você não tem mais nada. Quem te operou? E aí verifica, o que mais me deixa curioso é porque não tem uma cirurgia do lado de fora. Tem uma cirurgia do lado de dentro e o tumor não está mais aqui. Essa é a primeira situação. A segunda situação é de uma senhora que frequenta aqui a casa, que a netinha tinha nascido com uma situação, né, física, que precisava de uma cirurgia. Só que a cirurgia precisaria de muito dinheiro para fazer. E a família não tinha condição para fazer isso. Ela vem, pede para a espiritualidade ajuda, os espíritos falam que vão ajudar aquela criança e depois os pais começam a fazer uma campanha. E depois de um tempo, a família consegue, graças a doações de pessoas de todos os lugares, o recurso, que não era baixo, para essa criança poder fazer essa cirurgia e graças a Deus hoje ela anda, ela caminha, ela está com a família em paz, desenvolvendo a cada dia. Então são dois casos diferentes, uma de uma intercessão direta e outra dos espíritos moverem as pessoas para atingir esse mesmo objetivo. Você me fez lembrar a história do filho do Arigó, né? Que também, né, passou por isso. Fala assim, por que o doutor, o senhor cura todo mundo, por que não me cura, né? A coisa fala assim, mas é a condição, né, que eu acho que cada um tem que
ali passar, né? Porque muitas coisas estão ali, está no corpo, está ali a essência que a medicina humana, né, vai te ajudar no devido tempo, com a devida forma, para a gente ir, acredito eu, né, despertando essa condição, né, de que a ajuda vem de todos os meios e formas. A espiritualidade não te ajudou porque você teve que fazer a cirurgia com os médicos, né, convencionais? Não, eles prepararam, condicionaram você a fazer aquele processo físico que teria que fazer para você alcançar a graça que você estava buscando. E assim é o outro, né, que não precisou dessa cirurgia física. Mas é aquela, eu acredito assim, qual a condição que aquela pessoa estava, né, para poder oferecer isso, a condição dos espíritos fazer aquela cirurgia. Então acho que tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma condição em que a pessoa está para poder fazer aquele processo acontecer, né? Vamos lá. Depois eu vou fazer a leitura do livro de Cartas de Bezerra de Menezes, um livro que foi escrito já há vários anos aqui na casa, que traz justamente as palavras do Dr. Bezerra de Menezes. Através da mediunidade de Gilberto Rissato, foi transcrito, muitas dessas mensagens foram transcritas, né? E nós temos esse livro que nós vamos falar, inclusive, de um capítulo que se chama A Difícil Missão de Amar. O espírito, na condição que ele está, ele consegue enxergar o que a gente precisa. E quando, né, ele sempre fala que a maior dificuldade é a gente aceitar ser ajudado. Mas uma vez que você se permite, mesmo que muitas vezes pareça ser uma orientação que não tem nada a ver, né? Você fala assim, pô, eu vim aqui por causa da minha saúde física, ele mandou eu cuidar da energia de casa, não sei o quê. Quando a gente se dá o direito de fazer, você vê o quanto a reação traz o bem que a gente vai buscando, né? O quanto aquele propósito de melhorar acontece quando a gente se dá o direito de abrir a mente, o coração para uma informação nova, uma orientação que vai ajudar você a reequilibrar, né? Você, o ambiente, é tudo que está à sua volta. Vocês vão ouvir falar bastante, que é o soro da saúde ou o soro da beleza, né? Soro. É um soro da saúde ou soro da beleza que muitas pessoas estão buscando, que é um tratamento onde você pega o soro, né? E dentro dele você coloca ali todas as vitaminas, digamos assim, que a pessoa precisa, e ela toma na veia, direto na veia por 6 meses. Esse tratamento chega a custar até R$40 mil, para você ter uma ideia. Nossa. Tá? E aí o que acontece? As pessoas fazem por quê? Consegue cuidar da pele, consegue cuidar do que o corpo precisa depois dos 40, até aí tudo bem. Só que tem muita gente que faz isso e só faz isso, ela não estuda por que tem que ser feito. E tem pessoas, por exemplo, que estão tendo muito problema porque você faz ali uma ingestão muito rápida de vitaminas, só que você não controla o sódio, você não controla o magnésio, você não controla as outras funções do corpo, ou seja, se sobrecarrega de um jeito e no lugar de ajudar, você causa mais problemas do outro. Então a gente vê que os espíritos, eles vão ensinando, como você disse, para que serve cada coisa, porque a gente tem que trabalhar para equilíbrio, né? Exato. Em tudo tem que ter equilíbrio. Como na natureza, né? Tudo tem um ciclo normal das coisas, né? Crescerem, desenvolverem para você chegar naquele ponto da colheita. É a mesma coisa com a gente. Eles vão nos ensinando a fazer o plantio correto, né? Primeiro vamos preparar o solo, quer dizer, vamos limpar o corpo. Vamos limpar, para limpar, não é só o que você vai tomar, mas é muita coisa o que você vai deixar de ingerir, né? Tanto bebida quanto a comida. Então, muitas vezes eles mexem naquilo que você mais, né, gosta, vamos dizer assim. Aí fica aquela condição, poxa, mas será, né? Ou, mas aí é só, eu vou só pegar um pedacinho dessa vez, E a gente que coloca essas dificuldades, a gente quer a coisa mais fácil. Não tem um negócio que eu aplico na veia e já, né, resolve. Como esses tratamentos, né, para emagrecer desse tempo, né, que o pessoal pega pessoas com diabetes, né, aquele tratamento e colocando. Fala, é o jeito mais fácil. Eu vou usar seringa tal, né, para perder gordura. Mas será que, fala assim, qual o resultado futuro? Com impacto, né? Exato. Será que não tem consequências, né?